Salve, salve família, bem-vindos de volta ao canal Dicas do Apostador, aposta esportivas. Se você não me conhece, meu nome é Bruno e hoje vamos para mais uma análise dos jogos de hoje, sexta-feira, dia 26 de agosto de 2022. Bom, só que antes de iniciar com o primeiro palpite de futebol, se você não é inscrito no canal, clica no botão de inscreva-se, ativa o sininho também e dá essa força aí para que a gente possa estar crescendo aqui no YouTube, tá beleza? Bom, eu já falei demais e sem mais delongas, vamos iniciar pela Alemanha Bundesliga, o jogo do Freiburg versus a equipe do Bochum. Esse jogo parcialmente tem início às 15h30. Lembrando que também teremos bilhete pronto no decorrer do vídeo. Bom, na classificação atualizadíssima, a equipe do Freiburg está em uma posição muito melhor do que a equipe do Bochum. O Bochum que vem de uma goleada aí de 7-0 diante do poderoso Bayern de Munique. O Freiburg atualmente é o quinto colocado em 3 jogos disputados, com 6 pontos conquistados, 3 gols marcados, 3 gols sofridos. Já o Bochum vem nada bem na competição, é o lanterna da competição. Até o momento só marcou 3 gols, sofreu 12. Em 3 jogos disputados, vem na última colocação. Nos últimos jogos entre essas equipes, a equipe do Bochum levou a pior, perdeu por um placar de 3-0. Em sequência individual, nos últimos 3 jogos do Freiburg, 2 vitórias e uma derrota em casa diante do Borussia Dortmund. E o Bochum fora de casa, 3 derrotas consecutivas, perdeu as suas 3 primeiras rodadas no campeonato. Ou seja, o Freiburg, atuando em casa, tem a chance de recuperar aí aquele ponto que perdeu justamente em casa para o Borussia Dortmund. Por esse retrospecto, não temos muito o que falar nessa partida. Um elenco mais qualificado da equipe do Freiburg tem elenco para subir aí em posições superiores. Por esse retrospecto, vamos com a dica Casa vence e a probabilidade 2-1 Casa. Vamos agora para a Itália Série A, o jogo da Lazio versus Internazionale. Esse jogo tem início também às 15h45 e a equipe da Lazio levou a pior aí, perdeu para a equipe da Inter, o último confronto que teve à sua disposição. A equipe da Lazio vem uma sequência de 3 jogos, de 2 empates e uma vitória, e a equipe da Internazionale tem uma sequência de 5 jogos, de 2 derrotas, um empate e 2 vitórias consecutivas. O último confronto, como mencionei anteriormente, deu a equipe da Internazionale na classificação. Nos 2 primeiros jogos, a Inter venceu, é o momento 100% de aproveitamento, e a equipe da Lazio vem com uma sequência de um empate e uma vitória nos seus 2 primeiros jogos. Ou seja, para essa partida, a média de gol para sair mais de 1,5 gol, 60%, e mais de 2,5 a média do campeonato aí é 45%. Para essa partida, já que nos últimos confrontos entre eles, nos últimos 5 confrontos, todos eles bateram o ambos marca. Para essa partida, acredito que não será diferente, mesmo a equipe da Inter atuando fora de casa e a Lazio não está em um bom momento. Acredito também em um jogo para gols a princípio. Então vamos com a dica: ambas as equipes marcam ou fora com empate. Probabilidade 2-1 fora. Um 2-1 fora seria plausível, mas se o jogo terminasse 2-2 também seria plausível. Vamos para a França Liga 1, o jogo do AC Ajaccio versus Lille. Esse jogo tem início às 16 horas. Bom, na classificação, o AC Ajaccio não começou bem no campeonato. Nos últimos 3 anos, não temos confronto direto entre AC Ajaccio versus Lille. Mas a equipe do AC Ajaccio vem de 5 jogos sem saber o que é vencer, vem de 3 derrotas e 2 empates, e a equipe do Lille vem em uma sequência aí de 2 vitórias, um empate e uma goleada histórica, sofreu aí diante do PSG 7-1 na última rodada da La Liga da França Liga 1. Na classificação, a equipe do Lille atualmente é o 12º colocado em 3 jogos disputados, conseguiu conquistar 4 pontos até o momento. E a equipe do AC Ajaccio vem em uma sequência ainda pior. É o 18º colocado, com apenas um ponto conquistado até o momento. Para essa partida, acho plausível acreditar na linha de gols. A equipe do Lille, mesmo tendo sofrido essa goleada diante do PSG, é uma equipe mais qualificada.
do que essa equipe do AC Ajaccio, que não vence há 5 partidas. A equipe do Lille tem elenco para se superar e tentar surpreender a todos. Para esta partida, acredito muito no mercado de gols, então vamos com a dica mais de 1,5 gols, probabilidade 2-1 fora. Então, para que vocês possam estar entendendo, a chance para sair mais de 1,5 gol é quase 90% e mais de 2,5 gol 65%. Então, nossa probabilidade 2-1 fora. Vamos agora para o Brasileiro Série B, o jogo do Grêmio versus Ituano. Esse jogo tem início às 19 horas, jogo da noite. Bom, o Grêmio vem uma sequência aí de 10 jogos com apenas uma derrota, 4 empates e 5 vitórias. Vem de 2 jogos sem vencer, perdeu para o CRB, uma invencibilidade gigantesca, e empatou em casa com o Cruzeiro, um jogo muito equilibrado tecnicamente. E o Ituano, nos últimos 10 jogos, vem somando 2 derrotas, 4 empates e 4 vitórias, venceu o Novo Horizontino na última rodada. Ou seja, no último confronto entre essas equipes, 1-1 pelo primeiro turno, na casa do Ituano. Na classificação, em 25 jogos disputados, o Grêmio tem 44 pontos conquistados, 30 gols marcados, 13 gols sofridos. Está aí brigando ainda por esse título, e o Cruzeiro atualmente tem 11 pontos de vantagem, e o Bahia é o segundo colocado porque tem vitória a mais, não, tem um saldo de gol mais elevado do que a equipe do Grêmio. Apesar que eu acharia que a equipe do Bahia deveria estar em uma posição inferior, mas infelizmente o Bahia tem 13 vitórias e o Grêmio só tem 11. Já o Ituano tem 33 pontos em 25 jogos disputados, 28 gols marcados, 25 gols sofridos. O Ituano ainda sonha com acesso, quem sabe, caso consiga uma vitória, pode se aproximar do pilotão de cima, mas acho uma coisa muito improvável de acontecer. O Grêmio que vem desperdiçando pontos, desperdiçou fora de casa, tudo bem, foi contra o CRB, mas desperdiçou em casa diante do Cruzeiro. Então não pode vacilar, tem que jogar para vencer, apesar de nos últimos 2 confrontos não ter conseguido vencer essa equipe do Ituano ainda, mas a probabilidade para uma vitória da equipe do Grêmio é 47%. E uma probabilidade aí para sair mais de 1,5 gol, 61%. Acredito nessa vitória da equipe gremista e também acredito na linha de gols. Se você é aquele camarada que gosta da linha de gols, é um bom jogo. Para essa partida, vamos com a dica casa vence ou mais de 1,5 gols, probabilidade 2-0 casa. Vamos agora para o jogo do Cruzeiro versus Náutico, com início às 21h30. Na classificação, vamos logo adiantar. A equipe do Cruzeiro é o atual líder, 54 pontos conquistados e 25 jogos disputados, 32 gols marcados, 14 gols sofridos, tem o melhor ataque da competição e a segunda melhor defesa, juntamente com o Bahia. E o Náutico vem na lanterna da competição, em 25 jogos disputados, 21 pontos conquistados, 21 gols marcados, 34 gols sofridos. O Náutico que perdeu aí para o Vila Nova de virada, atuando em casa, e isso causou a demissão do técnico Elano, que bateu o pé e disse que não pediria demissão, ia até o fim. Enfim, a diretoria mexeu os pauzinhos e conseguiu demiti-lo e trouxe Dado Cavalcante para tentar salvar a equipe alvirrubra do suposto rebaixamento. E a equipe do Cruzeiro conseguiu um resultado importante, tudo bem que foi empate, mas foi fora de casa, diante de um adversário direto, o Grêmio. Então, ficou no 2-2 para essa partida. O Cruzeiro quer mais uma vitória, apesar que o Cruzeiro é o melhor mandante da competição, tem 34 pontos conquistados em 12 jogos em seus domínios, e vale ressaltar que essa equipe do Cruzeiro só não conseguiu vencer em casa a Chapecoense, foi a única equipe que conseguiu tirar ponto dessa equipe do Cruzeiro. E o Náutico, atuando fora de casa, é uma equipe aí terrível, é o 17º colocado, conseguiu aí apenas 8 pontos e sofreu 17 gols, marcou 5 atuando fora de casa. O Cruzeiro é o favorito a vencer essa partida, é o favorito, mas devemos ressaltar que nos últimos confrontos entre Náutico e Cruzeiro há um equilíbrio em gols. Nos últimos 5 confrontos,
três empates e 2 vitórias do Cruzeiro fora de casa, ou seja, o Cruzeiro não conseguiu vencer o Náutico atuando em casa nos últimos 2 anos. Então teve um confronto recente na temporada passada, foi 0-0. Em 2020 também teve um confronto, foi 0-0. Para essa partida, acredito um jogo para poucos gols, mesmo o Náutico precisando do resultado, não é bobo e partir para cima do Cruzeiro, e também tratando de uma estreia do Dado Cavalcante. Para essa partida, vamos com a dica menos de 3 gols e meio e uma suposta probabilidade de 1-0 jogo. 1-0 casa ou 1-0 fora. Então fica a critério de cada apostador. Vamos agora para o jogo do Gaziantep da Turquia versus Antalyaspor. Esse jogo tem início às 15 horas, é um jogo da tarde. Devemos considerar que no último confronto entre eles, na casa do Antalyaspor, foi 0-0 e atuando em casa, a equipe do Gaziantep venceu por um placar de 2-0. A equipe do Gaziantep vem uma sequência de 5 jogos, com uma derrota, um empate e 3 vitórias, e a equipe do Antalyaspor vem de 5 jogos de 2 derrotas, um empate e 2 vitórias consecutivas, inclusive venceu a equipe do Trabzonspor atuando em casa por um placar de 5-2, ou seja, ambas as equipes vêm de vitória nas últimas rodadas. Na classificação, apenas 3 jogos disputados. A equipe do Gaziantep é o quarto colocado com 7 pontos conquistados e a equipe do Antalyaspor, 6 pontos conquistados, é o quinto colocado. Não vamos focar muito em classificação. É um jogo, acredito num leve favoritismo da equipe do Gaziantep, mesmo as casas de aposta não dando esse favoritismo. Acredito aí que o Gaziantep é uma equipe forte, pode muito bem conseguir um resultado positivo, vai atuar em casa com o apoio da sua torcida. O Antalyaspor não é uma equipe tão forte atuando fora de casa, por esse retrospecto vejo bem plausível um casa com empate, probabilidade 1-1 jogo. Bom apostador, essas são as análises de aposta esportiva e palpite de futebol. E claro, vamos deixar um bilhete pronto aí, como tripla ou dupla. Bom, vamos deixar essa vitória do Freiburg, casa para vencer pelo campeonato alemão. E vamos deixar aí essa vitória da equipe do Grêmio, casa para vencer pelo Brasileirão Série B. Então, essa é a dupla do canal Dicas do Apostador. Então, ei apostador, fatura o teu green. Então, esse é o vídeo de hoje. Nós nos reencontramos no próximo vídeo. Fui!